Se você cresceu numa família difícil, uma família complicada, com falta de afeto, falta de atenção, com falta de instrução, orientação, fica aqui nesse vídeo comigo que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e sobre um ponto que talvez é importante a gente refletir, né? Você não precisa repetir a história da sua família. É verdade que a gente, né, muitos de nós cresceram em famílias completamente complicadas. Eu não tenho um dado científico aqui para dar para você, mas pela minha percepção das famílias que estão ao meu redor, incluindo a minha própria família, né, minha família de origem, e das famílias das pessoas que eu trabalho, das pessoas que eu atendo, eu vejo que são poucas aquelas famílias que são bem estruturadas, bem estruturadas. Muito poucas. A maioria tem ali questões difíceis de serem trabalhadas, de serem melhoradas, né, de serem resolvidas. Mas o ponto é que, mesmo vindo de famílias assim, nós temos como conduzir a nossa vida por um caminho diferente. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Né? Tem uma frase que eu li uns anos atrás, eu até anotei no papelzinho, esse papelzinho aqui, ó, já tem alguns anos que ele está aqui na minha estante, e ela fala o seguinte: se você não veio de uma família emocionalmente saudável, comece o seu processo de cura para que uma família emocionalmente saudável venha de você. Se você cresceu num ambiente familiar conturbado, difícil, com violência, com falta de afeto, falta de amor, falta de carinho, é possível você fugir desse caminho, é possível você trilhar um caminho totalmente diferente para que a sua família, caso você queira, caso você tenha essa vontade de formar uma nova família, tenha uma história diferente. Existem muitos casos aí de pessoas que tiveram pais e mães muito severos, né? E que elas falam assim, olha, eu não eu não vou fazer o mesmo com os meus filhos. Eu vou ser diferente. E conseguem, muitos conseguem, outros nem tanto. E mesmo esses que conseguem, obviamente, eles vão cometer erros na educação dos filhos também. Faz parte. Não estou aqui falando que a sua família, né, caso você forme uma família, ela vai ser perfeita por ser diferente da família que você cresceu. Mas é possível você fazer com que a história dessa família não seja tão ruim quanto aquela da onde você saiu. E isso passa, sim, por muita coisa, né? Passa por uma reestruturação mental, cognitiva, né? A respeito das crenças que você possui sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo, de um modo geral, porque durante os seus anos de vida ali, naquela família, você aprendeu a se enxergar, você aprendeu a enxergar as coisas de uma forma, e pode ser que essas coisas não se encaixem mais. Pode ser que essas coisas mais atrapalhem, essas ideias enraizadas mais atrapalhem do que ajudem você a ter uma família mais adequada dentro dos valores que você possui. Então é muito importante olhar para a sua história familiar e entender que você não é obrigado a repetir os erros que o seu pai e sua mãe cometeram. Você não é obrigado a tratar os seus filhos como você foi tratado naquela família. A gente vê muitos casos de homens que simplesmente abandonam suas casas, abandonam a esposa, abandonam os filhos, e isso gera problemas enormes. E é mais comum um homem abandonar casa, mas se a gente pesquisar, a gente vai ver aí que existem casos que mulheres também abandonam, mas o mais comum são homens que abandonam e, sinceramente, não são homens, né? Se fossem, estariam em casa cuidando dos seus, né? Auxiliando a esposa, auxiliando os filhos,
dando aquele suporte que eles tanto precisam, porque é assim, a família ela precisa disso, ela precisa dessa comunhão, né? Aquele grupo de pessoas trabalhando para o bem comum da família. E isso realmente dá muito trabalho. Por quê? Porque essa nova família é formada por duas pessoas que provavelmente vieram de famílias complicadas, famílias difíceis, e que, se né, conversarem direitinho ali, podem desenvolver, né, cultivar uma família totalmente diferente, uma família com valores diferentes, com formas de atuar dentro da sua casa diferente, né, de organização da vida familiar completamente diferente, e ali ser cultivado esse ambiente de harmonia, tranquilidade, respeito mútuo, respeito pelo espaço do outro, pelas ideias do outro e desenvolvimento de um espaço totalmente diferente daquele ambiente controverso que você saiu. É um desafio muito grande para isso, mas a gente não precisa repetir essa história. Você não precisa repetir a história da sua família. Você não precisa repetir os erros que foram cometidos com você. Você pode trilhar um caminho diferente. E isso vai passar por um encontro que você precisa ter com quem você realmente é. Então você precisa se conhecer, vai passar por uma percepção adequada de quem as outras pessoas são, o que você pensa sobre as outras pessoas, vai passar por uma ideia adequada do que é um casamento. O que é um casamento, cara? O que é cuidar de filhos? Como se deve cuidar de filhos? Que tipo de ideia vai estar por trás ali das suas ações dentro desse relacionamento? Construir uma família dá muito trabalho, mas você pode, através de um processo de cura, que passa sim por lembrar de coisas e talvez perdoar. Perdoar, deixa botar uma pedra em cima de algumas coisas e seguir adiante. É como se você literalmente colocasse um ponto final num capítulo da sua história e começasse a escrever um novo capítulo. Um novo capítulo. Totalmente diferente, totalmente alinhado com aquilo que você realmente quer para a sua vida, para a vida da sua nova família, para a vida dos seus filhos, do seu marido, para a vida, né, das pessoas que vão estar ali fazendo parte desse grupo familiar novo. Não vai ser perfeito, obviamente, mas que pode ser totalmente diferente. Me fale aí nos comentários como é que foi a sua família, o que você aprendeu com ela, o que você aprendeu a fazer e a não fazer, o que você busca fazer diferente na sua nova família, o que você planeja para você que ainda não é casado, né, nem nada, o que você planeja, como é que você vislumbra, né, visualiza essa sua nova família. Diz aí nos comentários, deixa um like também, considere se inscrever no canal. Forte abraço, até a próxima.